Fala galera, bem-vindo ao Avenida Legal Podcast. Meu nome é Leonardo Mias, eu tô aqui com o Daniel Massana e com o Daniel Lourenço, charado Daniel. Parecem duas cópias, só uma versão diferente. Meu filho. Ele é 6 centímetros maior que eu. O que aconteceu? Tá voltando, é só aquele corte. Não, Ele é mais alto que eu, não tem como. É muito mais alto. Parece muito. E hoje vamos falar um pouco sobre direito ambiental, sobre os direitos dos animais, que são temas bem controversos. A gente vê o tempo todo na mídia o caso recente da capivara, Filó, né? O nome? Filó. Da capivara Filó, que voltou pro... Pô, mas será que podia ter voltado pro dono e tal? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. Mas antes disso, pessoal, muito obrigado pela presença. Não, imagina. É um dia que a gente sabe que é um pouco corrido, final de ano, para professores é muito complicado. A gente agradece muito ter se disponibilizado a vir aqui hoje. Vai ser um episódio muito importante, acredito. Bom, um prazer enorme estar com vocês e congratular pela iniciativa, né? O podcast é muito bacana e é uma iniciativa importante para disponibilizar debates, né, sobre temas interessantes para todo mundo. Sim, muito Você tem obrigado. um podcast também, né? Tá meio parado, é abstratamente, né? Tá nas plataformas aí digitais. Depois confira. Cara, ele é bem eclético, tem um pouco de tudo. Tem direito, filosofia, tem legal. coisas fora do direito também. Não tem um foco muito específico, não. A gente vai colocar aqui na descrição o link para abstratamente Valeu. também. Tranquilo. Vamos começar agora falando sobre um pouco da responsabilidade do dono, do pai de pet. Pai de Do pai de pet. pet. Sim. A gente vira, quando a gente adota um cachorro, pega um cachorro, compra um cachorro, a gente vira pai de pet, né? Então, assim, é um encargo que a gente traz com muito prazer. E todo mundo que é pai de pet tem uma foto do pet no telefone, aquela preferida. E se não tiver, uma conta no Instagram só dos pets. Eu achava isso. cringe até eu criar. Não fui eu que criei, mas eu posso falar que eu ajudei minha mãe a conseguir botar as fotos lá. O Léo tem um porquinho em casa. Olha aí. Que porquinho. Ela é um pouquinho gordinha. Ela é fortinha. Então, vamos lá, de maneira bem genérica, bem abrangente, quais que são as principais responsabilidades do dono de um pai de pet? Sim, no Ocidente a gente tem a ideia clara, né, de que cães e gatos são hoje praticamente membros da família, né? Quer dizer, muitas pessoas convivem com cães e gatos e isso faz surgir uma série de reflexões no sentido de garantir a eles, né, um mínimo de bem-estar, né? Quer dizer, essa ideia de que há um comprometimento de quem conviva com esses animais. Inclusive hoje a gente procura até evitar falar um pouco em dono do animal. A gente fala mais, procura Tutor, né? usar o tutor, né? Porque hoje a ideia realmente é de uma convivência, né? Quer dizer, o animal é realmente parte da família e, como tal, né, deve ser garantido a ele uma série de atendimento de necessidades básicas fundamentais. Eu citaria aqui rapidamente, claro, necessidade de alimentação adequada. Esse é um ponto importante, né? Infelizmente, né, assim, ter, né, a convivência de um animal de companhia hoje é custoso, né, você ter esses custos, né, uma ração de boa qualidade é cara, né, você também, além da alimentação, você, no ambiente em que ele vive, garantir que ele tenha acesso ao comportamento mais natural possível. Isso cada vez é mais difícil, porque a gente vive em centros urbanos, onde as pessoas vivem em apartamentos, em espaços muito diminuídos, né? Então a gente tem que tentar fazer adaptações para tentar fazer com que o animal possa minimamente se exercitar, né? Por exemplo, garantir cães, por exemplo, têm necessidade de caminhar, né? De tomar um banho de sal, de passear, né? De ter convivência com outros cães, cheirar um outro cão, ter uma sociabilidade, né, maior. Então isso é importante, quer dizer, não pode, por exemplo, ter um cão, botar o cão na varanda do apartamento e ele viver ali. Isso é uma violação, né, de necessidades fundamentais daquele animal. Então, além da alimentação e de comportamento, né, eu diria que também há necessidades relacionadas a atendimento médico veterinário. Por exemplo, com, né, fornecimento de vacinas, né, obrigatórias contra a raiva, por exemplo, e outras que não são obrigatórias, mas que garantem a prevenção de doenças importantes para os animais, né? Então, eu diria que fundamentalmente essas são as três grandes necessidades. E uma quarta que eu diria que também é fundamental é o carinho, o amor, né? Assim, é realmente o afeto. Isso é muito importante, né? Quer dizer, as pessoas que desejam conviver com animais têm que antes refletir bem sobre isso, porque o animal não é um brinquedo, não é um iPhone, não é algo que você compra e depois descarta, né? Brinca um pouquinho e depois deixa gelado. Isso, né? Um animal, por exemplo, falando aqui de cão ou também de gato, né, tem uma expectativa de vida que pode ir até a 13, 15 anos de idade. Ou seja, ele vai conviver com a gente durante muito tempo e ele, claro, né, durante essa convivência vai ter necessidades que vão, né, necessitar da nossa atenção, do nosso carinho.
Então, acho que isso é muito importante, fazer essa reflexão. Principalmente a gente está chegando agora em épocas de festividade, final de ano, Natal, muitos pais querem, até de boa fé, dar um animalzinho para o filho, né? Mas acho que isso tem que ser bem pensado, sabe? Porque realmente tem que querer e poder ter o animal para que isso funcione bem. Então, eu diria que são esses os principais aspectos básicos, assim. Ao passo que alguns querem dar de presente no final do ano, outros querem deixar em casa sozinho e viajar. Pois é, tem esse aspecto do abandono material, né? Que é uma coisa séria, né? Quer dizer, a gente vê muito isso, pessoas que deixam os cães sem companhia durante muito tempo, ou gatos também. A gente está falando muito de cão, mas gato também é um animal que a gente tem como mais autônomo, né? Mais independente, mas ele necessita da nossa atenção, da nossa interação também, né? Então, há um limite razoável de quanto tempo o animal pode ficar sozinho em casa, né? Então, inclusive, pessoas que, por exemplo, moram sozinhas, né? E trabalham o dia inteiro, né? Tem que realmente também pensar sobre isso, né? Que tipo de animal se adapta 10 horas sozinho, né? É muito tempo, né? Então, tem que ter uma adaptação, ou ter um funcionário em casa que possa atender o animal, andar com o animal, trocar a água do animal, enfim. Ou então deixar o animal na casa de alguém, de um familiar, enquanto está trabalhando, depois pegar, porque realmente existe. E existe também um outro abandono que talvez seja até mais grave, que é literalmente abandonar o animal à própria sorte, quando o animal se torna um transtorno, entre aspas, né? Quando ele não se adapta à rotina da casa, algumas pessoas abandonam, né? E a gente tem um gravíssimo problema em centros urbanos, que são os animais que a gente fala de rua, mas não são de rua, né? Eles não estão ali naturalmente. Alguém colocou eles ali, né? Então, e os animais abandonados, né? Os animais em situação de rua, trazem uma série de questões. Primeiro, em relação a eles mesmos, né? Porque ficam em estado de total necessidade, né? Não tem acesso à alimentação adequada, doenças, frio, fome, e também violência na rua, né? Pessoas que chutam, que maltratam. E também um outro lado, né? Que acidentes, né? Animais que atravessam vias expressas e morrem atropelados. Hoje o atropelamento de fauna em centros urbanos e da fauna silvestre é um tema importante. Alguns animais de maior porte podem causar, inclusive, danos sérios às pessoas, né? Vejam, por exemplo, em vias expressas, atropelamento de cavalo, por exemplo. Capivara, né? Pode matar as pessoas, inclusive, né? É uma coisa séria. Então, hoje a gente tem uma dinâmica, né, de diversos problemas de como enfrentar essa situação. E não é fácil, não é simples, né? Enfrentar, como resolver. E acho que o principal instrumento é informação, educação, né? As pessoas realmente, é o que a gente falou agora há pouco, né? O fundamental é entender que, né, a convivência com os animais tem que ser saudável para ambas as partes, né? Tem que ser boa para a gente, porque a gente ganha carinho, a gente tem lá um animalzinho que é muito gostoso de conviver, mas tem um lado do animal também, né, que tem que ser atendido e tem que ser entendido também. Olhando essas características, eu não vejo como possível você ter um pássaro dentro de casa. Hoje, felizmente, né, a sociedade vem pouco a pouco, claro, lentamente, observando isso, né? Quer dizer, alguns animais, né, têm necessidades, como a caso da liberdade, né? Os pássaros é um comportamento natural, vivem para voar, vivem, né? E você trancafiar o animal numa gaiola, num viveiro que seja, né? Pequeno às vezes, pequeno, né? Restrito, né? É um problema, né? Ainda que também, né, seja, a meu ver, um problema, né? Pessoas que mantêm animais confinados em apartamentos sem prover a eles, né, caminhadas, né, passeios. É um problema talvez similar, né? Então, acho que as pessoas têm começado a alertar. Eu vejo, né, meu círculo de convivência, né, de amigos, familiares, e há uma diminuição das pessoas se interessando por manter aves domiciliadas, né, em casa, né? Mas ainda é um problema sério. Há muito tempo que eu não vejo, inclusive, alguém com um pássaro em casa. Era mais comum. Hoje, felizmente, tem, a meu ver, diminuído um pouco, mas ainda existe, né? A gente tem que ver isso. Inclusive, em relação a aves, é muito comum a questão da ave silvestre, né? O papagaio, o sabiá, o canário. E aí tem uma outra questão, que é uma questão até ambiental, né? Que é a questão da retirada desses animais da natureza. Pavão, né? Em casa, né? Então, assim, tem uma outra questão, né? Quer dizer, em tese, é possível legalmente
ter uma ave silvestre em casa, desde que ela tenha uma proveniência legalizada, ela seja proveniente de um criadouro que seja licenciado, né, pelo IBAMA, pelos órgãos ambientais, o animal seja anilhado. Mas eu, assim, ainda que seja em tese possível, né, alguém conviver com esse tipo, eu não recomendo muito. Eu acho que talvez o caminho mais ético de quem goste de animais seja adotar um animal. Hoje a gente tem muitas instituições de abrigo de animais, né, que vivem em situação muito precária, né? Talvez seja o melhor caminho, assim, né? Mas acho que a sociedade, pouco a pouco, vai pelas beiradinhas melhorando nessa convivência. Hoje em dia eu tenho visto muito tartaruga e coelho. Tartaruga sempre teve. Sempre teve. Eu, quando criança, tive coelho também. Eu morava numa casa em Minas, uma casa grande, e eu tinha coelho. Viviam soltos e tal. Mas hoje em dia, talvez eu já não tivesse mais, né? Minha professora, que ela dava aula particular, quando era mais novo, ela tinha coelho na varanda de casa. Só que, tipo assim, ela tinha 2 coelhos. Ela passou a ter 14 coelhos. Caramba. Eles foram reproduzindo. Eles se reproduzem muito rapidamente, né? Muito rápido. Essa aranha quando reproduz aquela porrada. E eu queria ter perguntado, você falou do abandono de gato em casa, e tem uma situação que os biólogos falam bastante de deixar o gato solto em casa. O gato ele é um predador natural. Então, assim, é muito comum que o gato saia e acabe com não sei se é o ecossistema local, a fauna, mas ele prejudica silvestre, muito, porque né? ele mata muito bicho. Os felinos são predadores de elite, assim, né? São animais muito adaptados à predação, né? São muito eficazes, né? Então existe realmente essa questão, né? Alguns até pesquisadores, biólogos afirmam que o gato não é propriamente, tecnicamente, um animal doméstico, totalmente, ainda que ele tenha convivido já há muito tempo conosco, né? É um pouco diferente do cachorro, por exemplo, dos cães, dos canídeos, né? Mas, exatamente, esse é um ponto importante, né? Quer dizer, a gente vê, por exemplo, inclusive quando a gente está falando aqui no Rio de Janeiro, né? Onde a gente tem a realidade, por exemplo, de muitos condomínios, né, aqui na Barra da Tijuca, e eu moro em um, que tem a situação dos gatos em condomínio, né? Meu condomínio é cheio de gato. Cheio de gato. E aí tem uma questão que é essa, né? Quer dizer, um número excessivo de gatos, né, pode acabar causando um desequilíbrio ecológico, porque eles predam aves, predam filhotes de outros roedores, de gambá, de não sei o quê, e isso pode realmente causar um desequilíbrio. É uma questão que tem que ser muito pensado. O ideal nesses espaços onde há animais não domiciliados, né, animais que vivem soltos nessas áreas, é fazer um programa de controle populacional desses animais, né, para que não haja esse tipo de problema. Mas essa é uma questão. Realmente, gatos são animais predadores assim de elite, né? Eu já vi um gato matando um filhote de mico. Sim. Um miquinho. Ele era mais ou menos desse tamanho. Assim. O gato foi lá e predou. Caçam tudo. Eu queria ter muito uma pantera ou uma onça. Pra quê, cara? É bonito, é muito bonito. Realmente felinos são bonitos, sim. São animais lindos. Igual aqueles cachorros... lobo, 30 cachorro. Sim. Cara, é muito lindo. Aquele husky eu acho muito bonito também. Mas o husky no Rio de Janeiro vai passar mal. Não teria. Aliás, você falando de lobo, é interessante falar isso, né, também. Acho que é um ponto importante da gente conversar rapidamente aqui. A questão que, ao longo dessa convivência com o homem, né, o homem foi selecionando características, a gente falando de cães, né? Selecionando características dos animais, né? A gente vai do lobo e hoje a gente tem uma série de, a gente chama de raças de cães, né? Que vão desde um chihuahua até você falou aí do husky, animais de grande porte, né? Então é interessante isso. Agora tem um outro lado que é assim muito contestável, que essa seleção de características, né, pode se dar por fatores estéticos, né? A gente tem hoje, por exemplo, um problema com cães com achatamento de focinho, né? O pug, né? Por exemplo, o pug, né? Um cachorro artificial, né? Pois é. Absurdo. Exatamente, porque ao longo da trajetória a gente foi privilegiando o cruzamento de animais com focinho cada vez menor para ter aquela carinha achatada, com o olho grande, um pouco parecendo quase que uma criança, né? Então, assim, isso traz um problema hoje, por exemplo, respiratório para esses animais. Os animais têm dificuldade de respirar, e troca de calor, né? Então, assim, acho que isso também a gente tem que pensar, né? Quer dizer, em privilegiar essa questão excessiva, né, de determinadas características que até podem prejudicar. Não foi isso né? mesmo que gerou uma onda no passado de cortar rabo de cachorro, cortar a orelha de Isso, cachorro? né? Orelha? Eu não sabia. Isso, né? Tem algumas raças, por exemplo, né, que tem a orelha muito pontiaguda, e aí o pessoal corta a orelha para ela ficar abaixada ou para ficar para cima, né?
a corte de cauda, né, corte de engatos, retirada de unha, retirada não corte da unha, mas a retirada definitiva da unha para o animal não arranhar, né? O que passa na cabeça de alguém? Mas por que? O da cauda eu nunca entendi. A cauda é uma questão estética, né? Alguns estética. criadores achavam que determinadas raças ficavam melhor com a cauda cortada. Aquele cotoco? É o cotoquinho. Como que Por não é exemplo, é uma crueldade, né? Porque a cauda, né, tem uma função no animal, ela Onde não o está ali. cachorro se expressa, né? Inclusive pela alegria, né? É muito bonito, muito legal, assim, você vê o cachorro manifestando alegria com a cauda, né? Mas, para além disso, tem outras funções de equilíbrio, de outras questões, então... E ela tem terminações nervosas e tal. Então, hoje em dia, né, o Conselho Federal de Medicina Veterinária tem essas práticas como práticas não recomendadas, práticas até proibidas, né? Mas é mais um fator que demonstra uma certa evolução, né? Ainda que lenta, da sociedade, né? Eu mesmo... Há muito tempo atrás, né, quase 2 ou 3 décadas atrás, tive uma Cocker Spaniel e ela tinha, né, o rabinho cortado. Depois eu tive outra Cocker Spaniel que eu pedi já para não cortar o rabo, né? E hoje eu tenho convívio com animais, né, inclusive animais que foram adotados que não têm o rabo cortado e tal. Então acho que é uma questão interessante também. Hoje os tutores têm mais consciência de não mutilarem os animais para finalidade meramente estética, né? Eu acho terrível aquele cotoquinho. Eu não Sim. consigo entender como que alguém achou isso bonito. Isso né? é época, cara. O pessoal orelha vai também, com o padrão da raça e depois aquilo... E o pessoal que pega vai querer cortar também pra ficar Sim, no sim. padrão. Eu até cheguei a ver que o Pug, essas raças que tem o focinho muito achatado, agora estão fazendo novos cruzamentos pra poder Voltar, retornar, Pois é, são... Parece muito... Acho que eu nunca vi um Pug respirando. Eles têm muita dificuldade. Parece que tá morrendo pra Essa respirar. máquina de lavar velha, né? O Bulldog também, né? Bulldog. Ao longo do tempo foram achatando muito, né? E gera dificuldade grande para eles, né? Parece que... Pode ser a viagem da analogia bebê, né? Mas parece que cada vez mas tem algumas pessoas que sustentam isso, né? Essas raças foram tendo achatamento para privilegiar uma morfologia, né? Uma fisionomia que fica muito próxima de um bebê, né? Olhos grandes, né? Aquela carinha redonda. Então, algumas pessoas sustentam que a ideia que está por trás disso é essa aproximação de um bebê, né? E tem essa questão também, já estou falando de bebê, né? Os animais de companhia, né? Estou falando aqui basicamente de cães e gatos, tem um problema que é excessiva humanização dos animais, né? As pessoas começaram a tratar como crianças, né? Substituem o filho por um... Bota aquelas roupinhas Leva em carrinho a roupinha, né, e tal. Claro que, às vezes, por exemplo, um animal muito idoso, que tem dificuldade de locomoção, você querer levar ele para a rua, aí necessitar, até pode ser o caso, né? Mas, assim, botar uma roupinha, perfume, o animal não pode ir no chão porque vai sujar a pata. O pessoal pintando cachorro? Pinta cachorro. Isso é sacanagem. Então, assim, tem que ter um cuidado com isso, porque o animal, embora conviva conosco, né, ele tem características e necessidades próprias, né, que não podem ser suprimidas, né? A gente não pode humanizar excessivamente o animal. É claro que a gente vai depositar carinho e amor, né, quase que realmente como um filho, né, como um membro da família, como a gente falou, mas não é um membro humano, né, é um membro não humano que tem necessidades não humanas, né? Então, assim, amar um animal significa reconhecer as diferenças e tentar o máximo possível atender a essas diferenças, né? Então a gente tem que ter cuidado com essa humanização excessiva, né, dos animais. Agora indo mais uma parte mais jurídica sobre a comercialização. Hoje em dia é proibida a comercialização, não é? De animais domésticos? Domésticos, isso. Pois é, né? Assim, não é bem que é proibido, né? Hoje a gente começa a ter também uma reflexão sobre como comercializar os animais, né? Porque, infelizmente, até eu diria, né? Isso é importante dizer, né? Já que o podcast também tem uma pegada jurídica, de que ainda hoje é senso comum entre os juristas, né? Que os animais, inclusive domésticos, ainda ocupam um lugar de coisas, né? De propriedade. Os animais ainda não são predominantemente reconhecidos como sujeitos de direito. Sim. Então, esse é um ponto importante. Então, portanto, animais podem ser comprados e vendidos como um iPhone, né? Pode ser comprado e vendido. Eu posso fazer um contrato de compra e venda de um animal. Isso não é ilícito, né? O que se tem tentado criar é uma rede, um filtro de tentar
condicionar essa compra e venda ao atendimento de determinadas necessidades. Por exemplo, hoje se questiona muito a ideia de compra e venda em pet shop, Sim. por exemplo. Eu quase não vejo mais, inclusive. Que os animais ficam na... Mas acho que é pra adoção. Para adoção, Isso é né? legal pra caramba. Isso é legal pra caramba. Por que é um problema? Dois problemas. Primeiro porque, não todas, mas algumas pet shops têm espaços muito reduzidos, né? O animal fica ali o dia inteiro também numa gaiolinha, num aquáriozinho, né? Vendo um monte de gente passar, Às vezes, geralmente uns 10, 20 bichos. um monte de gente batendo, ninguém... batendo na tela, criança gritando, aquela movimentação toda, som, ruído, às vezes calor, né? Então, assim, não são realmente locais adequados para animais, especialmente, geralmente, são os filhotes, né? São mais vulneráveis ainda. Então, tem se pensado nisso para tentar restringir isso. Quer dizer, pet shops não deveriam, em princípio, vender animais. Quem quer comprar o animal, né, deveria procurar criadores, né, criadouros de cães, de gatos, enfim, para adquirir esses animais. Eu acho até, já falei aqui, né, que o ideal, e penso que esse é o ideal, é que quem deseja conviver com cão e gato procure tentar adotar. Né? Tem tanto animal aí precisando, né? Acho que o ideal, né, é isso. Mas quem deseja comprar, que pelo menos faça uma pesquisa sobre o criador de que está adquirindo o animal, porque tem criadores e criadores, né? Tem criadores que são conscientes, que procuram ter todo o cuidado, né? Procuram, por exemplo, não fazer criações com a mesma fêmea seguidas, né? Procuram ter esse cuidado. E tem criadores que são muito, assim, despreocupados, muito ligados ao negócio. Sim. Então, o negócio é a quantidade, vender muito, e aí isso geralmente gera problemas, né? Por exemplo, a OLX, comprar cachorro no Mercado Livre, isso inclusive tem havido uma tentativa de vedar isso, né? Porque isso é muito problemático, né? Você não sabe realmente o que está por detrás daquilo ali. Né? Eu vejo também, nessa parte da criação de animal, que normalmente quando alguém vai comprar um cachorro, por exemplo, ele vai comprar um cachorro de raça, só que vai e pega um criador que já um histórico no ramo dessa raça. Então ele pega o cachorro, imagens. Eu acho que você cria meio que uma idealização do animal perfeito. Também pode ser muito prejudicial. Porque a gente também vê um estigma muito grande da adoção, por exemplo, de quando o animal não tem uma pata, não tem um rabo, sei lá. Mas cegos também, já vi alguns. Mas acho que tem melhorado muito isso, né? Hoje eu percebo também, assim, na minha rede de convivência, assim, um aumento do número de pessoas com animais adotados. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, não era tão grande. Hoje se tornou assim chique, se tornou interessante, legal ter um animal adotado, né? Então aos poucos está mudando isso, né? Antigamente era mais elitista, né? Não, eu tenho um cachorro X, um cachorro Y, pelo fato de comprei um chow dele ser caro e tal. É claro que as pessoas podem ter questões estéticas, gostar de um animal, de características, né? Mas eu digo assim, só por isso, né? Acho que a gente tem que ter esse cuidado também, né? De não hipervalorizar determinadas raças, assim, em detrimento de outras, né? Então... Só pela sua grife, de certa forma. Pela grife, né? É até muito comum, tem determinadas épocas que tem raças que ficam muito em voga, né? Eu lembro muitos anos atrás, aquele filme 101 Dálmatas. Aí o Dálmata fica em alta. Aí tem não sei o quê, aí outra raça fica em alta. Aí é tudo, assim... Vai variando conforme o tempo, né? Sim. Até voltando ao que a gente estava falando sobre a venda, eu vi que alguns lugares, por exemplo, como eu falei aqui em off, eu queria ter um Sphinx. Eu vi que muitos lugares só vendem um Sphinx castrado. Exatamente esses criadores que não querem que outras pessoas façam a procriação desses gatos. Sim. Isso também eu acho uma... Sim, a gente fala, como você falou, alguma coisa que um animal ainda é considerado como coisa, mas isso eu acho tão absurdo. O cara simplesmente fala, você quer um Sphinx, beleza, mas só vai ter esse? Sabe? Não, isso é eu quando eu fiz direito, né, também há muito tempo atrás, durante a faculdade, eu sempre gostei muito de animais, né, natureza, animais, tanto é que eu sou professor de ambiental e gosto de falar de direitos dos animais, enfim, mas sempre me incomodou muito esse dogma do animal coisa, né? Dizer, não, animal é um semovente, animal é coisa, o animal é um item de propriedade, isso... Acho que merece uma reflexão, né? Em que medida, de fato, é isto, né? Ou, pelo menos, em que medida algumas espécies de animais não deveriam merecer um estatuto diferenciado. Ainda que não pudessem ser pessoas ou estar no mesmo patamar de acesso a direitos como o ser humano,
Mas determinados direitos fundamentais, né? Você pensar um animal que é capaz de sentir dor, capaz de sofrer, ele sente manifestar emoções complexas, né? Você achar que aquele animal é uma coisa, né? Eu acho isso bem atrasado, né? Mas o direito tem se movimentado, né? Pouco a pouco também há no campo do direito alguns temas que procuram botar o animal numa zona de irritação assim para o direito, né? Por exemplo, guarda compartilhada de animais, por exemplo. Uma história, se brevemente, de segurança. Foi um habeas corpus. Habeas corpus? Pois é, eu em 2010, né, justamente por conta dessa minha incomodação com animal coisa, né, claro, não fui sozinho, mas um grupo de outros pesquisadores, professores, a gente quis fazer uso de uma ação judicial que pudesse ser utilizada como uma plataforma de debate sobre esse assunto. E a gente decidiu, então, movimentar, né, impetrar um habeas corpus para um animal, na medida em que, claro, o habeas corpus é uma garantia constitucional voltada à tutela da liberdade, né, ambulatória, né, de ir, vir e ficar de pessoas humanas, né? E a gente pensou em aplicar isso para animais, especialmente animais em cativeiro, animais que estão sendo privados da liberdade. E a gente aplicou isso a um primata, no caso um chimpanzé, que vivia num zoológico aqui perto, em Niterói, no Zoonite. Era o Jimmy, um chimpanzé adulto, que já vivia há muitos anos aprisionado lá no zoológico e aprisionado numa situação de isolamento. Quer dizer, ele vivia sozinho dentro da jaula dele, e a gente sustentava que esse tipo de privação gerava nele uma série de problemas. Então a gente até contratou pesquisadores, etólogos, que fizeram um laudo realmente dizendo isso. Olha, a manutenção dele nessas condições promove alterações de comportamento, etc. É mais agressivo, não? Ele fica mais agressivo, ele fica assim, similar a um comportamento autista, né? Ele fica sem conseguir se socializar, ele fica muito dentro de um mundo interior dele, né? Então, porque os primatas, e nós somos primatas, são animais sociais, né? Os mamíferos, em geral, são animais muito sociais, né? Que necessitam de interação social. Né? Eu falei agora há pouco num cão, né? Imagina, você deixar um cachorro numa varanda no seu apartamento a vida inteira. Ele pode ter até acesso à água, acesso à comida, acesso à vacina, mas ele vai ter distúrbio de comportamento, porque não é natural para um cão não ter a convivência com outros animais, com a natureza, com se exercitar, né? Quer dizer, isso promove alterações. E com o chimpanzé é a mesma coisa, né? Então a gente moveu esse HC, e a gente sustentava na época que a Constituição brasileira, lá no artigo 5º, quando ela trata dos direitos e garantias individuais e trata do HC, ela afirma que o HC pode ser utilizado quando alguém se sentir constrangido ilegalmente na sua liberdade de ir e vir. E eu dizia, né, que esse alguém aí, né, o Jimmy, né, o chimpanzé, é um alguém. Né? Quer dizer, ele não é uma coisa, né? E, portanto, deveria ser garantido a ele a liberdade. Esse HC foi julgado pela primeira instância em Niterói, porque o zoológico era em Niterói, e o juiz de Niterói nem conheceu da impetração, justamente com esse argumento, dizendo, olha, você está trazendo aqui impetração para um paciente, que é um animal, que não tem direitos. O HC lida com o direito à liberdade. Como é que você usa HC para um ente que não tem a liberdade? Teu carro é apreendido pelo Detran, vai para o parque lá do Detran. Você não usa um HC para libertar o teu carro. Né? O juiz disse mais ou menos trouxe essa lógica. A gente fez um outro HC, um HC de HC com efeito de recurso, junto ao Tribunal de Justiça aqui do Rio. E aqui o caso foi julgado. Quer dizer, foi interessante porque o relator deu prosseguimento, ele convocou, né, ele pediu informações à parte que supostamente estava constrangendo a liberdade do Jimmy, que era o zoológico. Ela constituiu advogado, foi lá se defender, e ele julgou, né, o Tribunal de Justiça julgou, e o Tribunal de Justiça na época julgou dizendo que alguém, quando a Constituição fala em alguém, o alguém da Constituição é somente a pessoa humana. Então, assim, isso é um caso muito interessante para ver justamente o limite do direito, né? Quer dizer, o direito ainda é, eu diria, predominantemente refratário a essa ideia do animal como sujeito.
Veja o caso do Jimmy. Jimmy, um chimpanzé, a gente não está falando nem de uma vaca, de um porco que a gente come, né? A maioria das pessoas, né? O chimpanzé não haveria muito problema em reconhecer que um chimpanzé é um sujeito de direito, né? Mas mesmo assim não se reconheceu. Então há uma dificuldade operacional, né? E uma dificuldade cultural da gente lidar com essa mudança de compreensão, né? Porque, veja, se o animal ou se alguns animais são titulares de direitos fundamentais, dentre eles o direito à vida, o direito à liberdade, determinadas coisas que a gente faz com os animais hoje seriam impossíveis, né? Entre elas, comer o animal. Sim. E isso é muito cultural, quer dizer, o homem, desde que é homem, preda e come animais, né? Então, mudar essa compreensão é algo extremamente difícil, extremamente complexo. Então, essa transição do animal como coisa para o animal como sujeito não é uma transição simples, tanto do ponto de vista do direito, como teoria do direito, tanto do ponto de vista pragmático, né, como cultura, né? A gente está muito ainda, naturaliza muito, né, o animal como um objeto, né? Acho que vai ser interessante a criação dessa pessoa sui generis. E não vai ser como uma pessoa humana, como você disse. Muitos animais ainda vão ser consumidos. Mas não quer dizer que esses não tenham um mínimo de direitos, né? A gente poderia criar um estatuto intermediário, vamos dizer assim, né? Algumas espécies têm restrições maiores, outras menores, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma atividade de uso de animais que hoje as pessoas começam a se incomodar mais. Circo. Circo com animais, por exemplo. Há 20, 30 anos atrás, esse não era um tema talvez tão forte. Hoje é um tema colocado, né? Quer dizer, será que é legítimo, moralmente até, né? Manter um elefante, um urso, um leão... Uma chibatada. Numa vida nômade, numa vida enjaulada, para ficar ali exercitando malabarismos e acrobacias para a gente se entreter ali durante 1 hora e o animal fica a vida inteira ali. Então, assim, esse é um exemplo. Animal no próprio zoológico. Hoje, algumas pessoas procuram pensar o zoológico de uma maneira diferente, né? Então, muitas instâncias de uso dos animais, claro que lentamente a gente começa, a meu ver, a refletir mais sobre elas. E é claro que no núcleo disso é o animal de produção, o animal de abate, que é muito mais difícil de chegar lá, né? Mas pelas beiradas talvez a gente esteja num momento de transição, de começo de modificação dessa compreensão, né? Eu acho interessante essa nova concepção de zoológico, tá tendo? Assim, eu não sou fã de zoológico, porque eu fui acho que 2 vezes na minha vida quando eu era criança, que eles passei, odiava zoológico. Eu também, tipo, senti essa prisão, parece uma prisão. Mas esse novo conceito eu acho interessante, que é simulando como se fosse uma savana. É você num local preso e tudo em volta solto. Sim. Então, você vai passando pelos ambientes ali onde algumas espécies geralmente ficam, mas não necessariamente vão estar ali, né? Você vai passando dentro de quase que uma gaiola e o resto todo solto. Um espaço muito maior. Esse eu já acho um conceito bem mais interessante. São espaços ambientalmente mais enriquecidos, não é aquela jaula tradicional de ferro, né, concretada, que o animal fica ali num espaço diminuto, né? É só para você olhar ali rapidamente o animal e ir embora. Às vezes está dormindo, tá nem aí. O animal está dopado, né? Em alguns, né, tem essa denúncia, né, na Argentina, tem aquele Lujan lá que falam que os animais são dopados, mas alguns defensores dos zoológicos, biólogos que defendem zoológicos, vão afirmar que o zoológico tem uma função, por exemplo, educativa, né, e até de preservação de espécies, né, que são ameaçadas e tal, que o zoológico consegue reproduzir esses animais em cativeiro, isso é importante. Agora, eu acho que tem um outro lado, né, não é que o zoológico não cumpra nenhuma função, mas tem um outro lado que é muito pesado, né, que é esse que você alertou, né, quer dizer, imaginar que o animal, mesmo hoje com alguns zoológicos tendo espaços mais enriquecidos, né, o animal ali não pode exatamente interagir da forma como ele na natureza talvez possa, né? Mas no zoológico o animal vive mais tempo do que na natureza, né? Porque, claro, há uma proteção dele contra outros predadores e tal. Isso é vantagem, às vezes? Mas isso é vantagem, né? Quer dizer, se você pudesse, hipoteticamente, perguntar ao animal o que ele prefere, viver mais tempo no zoológico ou viver até menos tempo na natureza? Porque na natureza é um ambiente hostil, né? Ele vai ficar sujeito a doença, a predação, etc. e tal. Mas talvez até ele respondesse, não, eu prefiro ficar em liberdade na natureza, né? Então essa é uma dúvida importante. Acho que com base nessa dúvida, pelo menos há uma movimentação para realmente melhorar as condições zoológicas. Já é um
um primeiro caminho, né? Mas acho que o ideal é a gente realmente repensar o zoológico e talvez no futuro, né, ter mais santuários, né, locais realmente onde não se use o animal, porque há uma naturalização, esse é um ponto também interessante, né? Há uma naturalização do animal como objeto de entretenimento ali, né? Então eu tenho muita dúvida, sabe, sobre o zoológico, assim. Acho que o zoológico, para mim, é uma coisa que tem que ser muito repensada. Eu gosto daquelas ideias de passeio na savana. Tipo, não como zoológico, mas lá mesmo, sabe? Sim, aquele fotográfico, carro. né? Isso, passar lá de carro e ver a vida Mas natural. você sabe que já tem gente criticando isso, porque o volume de pessoas que começa a fazer isso é muito grande. E o que acontece? Os safaris, né? Claro que não é para matar o animal, fotográficos, os turistas, quando vão em carros, jipes e tal, Land Rover e tal. E isso começa, o barulho das máquinas, a conversa dos turistas, o barulho do carro começa a afetar o ritmo natural dos animais ali, que estão às vezes dormindo, que estão predando, que atrapalha a predação. Então hoje já tem até uma questão, porque é um volume muito grande de turistas e isso às vezes até também já começa a atrapalhar a vida natural dos animais. Então o homem interfere muito, né? Sim. Com a dinâmica da vida dos animais, né? Os animais não conseguem viver sem essa, direta ou indiretamente, essa influência do homem, né? Eu até vi um vídeo, achei muito interessante isso. Um vídeo, tava passando numa dessas, um carro daqueles que, sei lá, acho que 3 níveis, né? Entrou uma leoa lambendo todo mundo. Entrou assim. dentro do carro. Isso. Brincando, Mas se divertindo, que- como se fosse um gato grande. Mas dizem que leão tem a língua cheia de... Um gato também tem, pô. É áspera, né? Gato também tem. Deu até sorte nesse caso, né? Mas poderia ter tido Ela subiu lá e começou a lamber todo cabeça. mundo. Caraca, eu achei maneiro. Eu falei, caralho, que E legal. se alguém gato perdesse a grande. cabeça, ia passar pano pro leão. Eu também. Porque O bicho é forte, né? o bicho é forte. Claro que o ser humano não é uma presa natural do leão, né? Ele não preda seres humanos naturalmente, mas pode acontecer, né? Então, A fome, né? Entrou num ponto interessante. Predação. Essas palavras aí. Porque a gente viu no passado, principalmente na Europa, uma caça de animais marítimos, por exemplo, muito forte. A baleia, na Ásia tem muito do tubarão, sendo que... E a justificativa que dão, às vezes, é tipo, o tubarão vai matar a gente também e tal, mas a gente nem tá na cadeia deles de alimentação, não tá, eles nem... É super raro. As pessoas devem morrer mais afogadas no mar do que pra tubarão por ano. não, certamente. Falando que o tubarão, outra coisa falando tubarão eu também acho um bicho bonito pra caramba. O Tubarão animal- branco, que é um animal- padrão, né? Essa semana saiu um vídeo de um mergulhador numa gaiola. Um tubarão entrou Eu na vi gaiola. isso. Um tubarão branco, né? Entrou dentro da Um gaiola. tubarão Eu vi branco entrou na gaiola, saiu da gaiola. E quem se machucou foi um tubarão que se arranhou na gaiola. arranhou na sei lá. gaiola. Cara, eu acho muito bonito o tubarão. É muito bonito, é um animal assim que tá um animal que tá muito tempo na Terra, né? Então é um animal assim também um predador de elite, né? Mas é exatamente isso, né? Os grandes predadores assim não são geralmente predadores de seres humanos. O próprio tubarão, né? Os ataques de tubarão quando acontecem geralmente são muito mais ataques exploratórios, né? O tubarão confunde, né, o ser humano com algum outro animal. Às vezes um surfista, a imagem, né, de uma tartaruga ou de uma foca, ele vai lá, morde, só que ele vê que não é o animal, ele solta. O problema é que, infelizmente, é um animal poderoso e, às vezes, dependendo da espécie do tubarão, a mordida de um Não é tubarão o suficiente. pode levar a óbito por hemorragia, por uma série de questões. Mas, geralmente, um tubarão não come, né, seres humanos, né? E às vezes... carne é ruim mesmo, ninguém quer comer, mano. Ninguém quer comer. Mas, assim, a gente tem problemas, geralmente, de ataque de tubarões relacionados a desequilíbrios ambientais. Por exemplo, em Recife, onde há uma casuística maior de ataque de tubarões, eles estão geralmente relacionados a desequilíbrios ecológicos, né? Então, é exatamente isso. E, infelizmente, né, por exemplo, nos países asiáticos, orientais, especialmente a China, né, tem uma cultura associada, por exemplo, em relação ao tubarão, da sopa de barbatana de tubarão. Que, segundo alguns, teriam poderes afrodisíacos. Você, né, tomar sopa, você, enfim, passa a ter os poderes do tubarão, essas bobagens, né? Eu penso que nem os canibais. E isso contribui, né, para a pesca predatória de tubarões no mundo inteiro para fornecer isso, né, para o mercado asiático, né? E assim, o tubarão é um animal muito estigmatizado, né? Principalmente lá com os filmes do Spielberg, tubarão e tal. A pessoa ouve aquela musiquinha e nem entra na água no dia seguinte, né? Bate cagão.
Porque a gente pensa, do golfinho. Golfinho é um animal que é super assim, valorizado porque ele é bonitinho, fofinho, tem aquele sorriso eterno ali e tal. Agora, o tubarão é um animal muito estigmatizado. Então, matar tubarões não é muito problema. Vamos deixar para lá. Isso é um equívoco, tanto em relação ao indivíduo tubarão, como ecologicamente, né? Porque imagina, você retirar da população marina os animais topo de cadeia. Isso causa um desequilíbrio, né, ecossistêmico, ecológico na vida marinha, na fauna marinha enorme, né? Então, é um problema grave. Você acha que, não somente no mar, mas no geral, quando você acha que a caça passou a ser para fazer? A gente, claro que a caça de subsistência sempre existiu desde que o homem é homem, né? E ainda existe, por exemplo, as comunidades nativas, as comunidades indígenas fazem caça de subsistência, que evidentemente não tem os meios de alimentação que o homem urbano tem, né, de ir ao supermercado e tal, né? Então isso continua existindo. Agora, a caça recreativa também, né, acontece já há muito tempo, né? Na história humana, né, o homem, se você pensar, para dar apenas um exemplo aqui histórico, né, se você pensar os romanos, por exemplo, o circo romano. Né, o circo romano capturava animais na África, por exemplo, no norte da África, para levar, né, para a Itália, para levar para Roma, para colocar no circo, nos jogos, né? Até aquele filme Gladiador lá que tem, né, os animais. Aquilo era né? Claro que aquele está um pouco dramatizado, mas existia isso, né? Os animais para combate, os animais para caça recreativa. Essa cultura ainda existe, né? O Brasil existe caça recreativa, mas felizmente ela não é tão forte. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma cultura de caça recreativa, caça esportiva, que eles chamam, muito maior, né? Caçar o quê? O que eles caçam? Caçam tudo, né? Caçam alces, né? Cervos, veados. Eu queria entender qual é a graça. Sem sacanagem. Tem uma justificativa para alguns ecológica de haver um contingente de excesso de população em determinada época do ano de animais. E aí se justifica que o órgão ambiental autorize o abate de alguns. Inclusive aqui no Brasil teve um problema com o javali, né? Então o órgão ambiental, isso inclusive está na nossa lei de crimes ambientais, no artigo 37, o órgão ambiental pode autorizar a chamada caça de controle. Né? Mas assim, a caça esportiva realmente, eu pessoalmente, né, acho muito estranho, muito esquisito que alguém veja uma graça de chegar e dar um tiro na cara de um leão, na cara de um alce, né, só pela emoção, pelo divertimento da empreitada da caça. Né? Na Inglaterra teve até muito tempo atrás a polêmica, ainda existe a polêmica da caça à raposa, né? Então, isso é bonito pra caramba também. É bonito, né? Então, assim, acho que essa interação, né, poderia ser repensada. Eu sou veementemente contra, né, a caça esportiva, né? Eu acho que não tem nem graça, porque você imagina, assim, a caça, na teoria, era pra ser um negócio mais amedrontador, ter chance, um risco, alguma coisa envolvida, como um combate. O que um alce vai te dar risco você com um fuzil na mão? Uma espingarda? Sim, né? Nem um bicho, um leão. Um tiro de as armas de longa distância, de mira, né, telescópica, né? Deixa eu nem te ver. O risco é um troféu, né? Uma coisa meio elitista, assim, do cara querer colocar na parede, que super caçou aquele... Eu só vejo isso como igual quando caçavam um elefante. Ainda devem caçar, mas eu quando caçava um elefante só pelo marfim também, né? Marfim, né? Os rinocerontes também. Rinoceronte isso contribuiu, né? Extinção, né? Pois é, várias espécies de rinocerontes, inclusive, foram extintas, né? Por conta exatamente disso, né? Para o chifre, né? Da necessidade de uma maneira filosófica mesmo, da necessidade do homem de se sentir superior. Sim, esse é a grande base da discussão, né? Quer dizer, essa interação com os animais é muito complexa, porque o homem, justamente, como animal que se julga superior aos demais e, nessa posição simbólica superior, ele abusa, né? É o abuso, é o uso irrazoável, o uso irracional, é o uso realmente numa posição de dominador, né? Isso a gente faz com os próprios seres humanos também ainda hoje, né? Isso existe entre nós, né? Então, o homem... na mão com o leão, com o gorila, pra tu ver o que vai acontecer contigo. Então, assim, o homem precisa de entender que ele é parte do todo, né? Ninguém é superior a ninguém, né? Quer dizer, a gente tem características diferentes, né? Se você for colocado em alto mar para nadar em alto mar, você certamente será inferior a todos os animais que vivem lá, né? Que conseguem desempenhar isso de uma maneira muito mais eficiente que você. Você não consegue voar, você não consegue... O morcego tem, né, um modo de interagir
infrassônico e tal, né? Então, assim, a gente precisa de entender essas diferenças, né? Claro que a gente pode dizer, talvez, que a gente tem uma capacidade cognitiva dentro do reino animal, talvez a mais complexa, mas isso não torna a gente, não legitima que a gente torne os animais nossos escravos, né? Os nossos instrumentos. A gente tem que ter um outro tipo de interação e compreensão. Bastante recorrente agora. Sempre alguém posta e fala, olha, esse animal tá me dando tchau. Olha, esse animal tá tomando banho. Olha, a baleia veio falar comigo. Sei lá o quê. Aí sempre tem um biólogo nos comentários, tipo, não é nada esse animal disso. Tá se coçando porque ele tá morrendo, sei lá o quê. Então assim, as pessoas ficam, caralho, mas o que adianta, entendeu? O homem tende a humanizar muito o comportamento dos animais, né? Isso que eu queria falar. Então isso é muito problemático, assim. De onde que vem essa necessidade? Aproximado do ser humano. Inclusive, se você perceber, por exemplo, no reino animal, né, a gente tende a fazer essa seletividade, né? Alguns animais, macaco porque a gente, as pessoas acham que é filho, né? Pois é, exatamente. Às vezes pela aproximação fisionômica, né, ou por característica, a gente preza muito, né? Por exemplo, cães e gatos, são membros da família, né? Para muita gente, chama de filho, a gente dá atenção, amor, carinho. Aí não tem nenhum problema nisso, tá até muito bom. Mas na nossa geladeira tem o porco, tem a vaca, que são mamíferos iguaizinhos a cães e gatos. Quer dizer, iguaizinhos, né? Tem, claro, algumas diferenças biológicas, mas diferenças muito sutis, né? São em termos cognitivos muito parecidos, né? Assim, têm necessidades muito similares, têm capacidades emocionais muito parecidas, sociáveis também. Uns estão na geladeira, outros estão na nossa cama, né? Isso é cultural, né? A gente vai criando essa segmentação, né? Não, esse animal aqui, ele está próximo de ser um sujeito de direito, o outro está lá atrás, né? Então, isso revela um pouco isso, né? A gente vai fazendo seleções, né? E, novamente, a gente faz isso com os seres humanos também, né? A gente vai selecionando quem é parte do nosso grupo, quem não é, e aí, por conta disso, essas pessoas que são no nosso grupo têm mais direitos que as outras, socialmente, né, questão econômica, questão até hoje, infelizmente, étnica, preconceito racial, de gênero. Então, o ser humano é muito complicado, né? A gente tem esse problema se manifesta muito claramente com os animais, né? Os animais geralmente estão numa posição secundarizada. Sabe um animal que eu acho muito estigmatizado, eu acho lindíssimo também? Eu acho muito maneiro, é o morcego. Uhum. Eu acho o morcego... Porra, aí, tá vendo? Não, mas a questão olha o exemplo prático. Mas eu vou fugir. Pô, mas aí é porque você tá vendo um bicho que tá no meio da... Porra, tá por aí. É o que eu tô falando. Tá as pessoas têm que ter... Isso é importante até dizer, né? As pessoas têm que ter até cuidado realmente no manuseio, no contato com animais silvestres. Não é nem porque eles sejam propriamente sujos, né? Mas é porque eles... Mas é porque tem muita doença. Isso, é porque eles podem ser vetores de algumas doenças que podem afetar, né, o ser humano, né? Então, realmente não é recomendável você, até mesmo com animais que convivem próximo conosco, né, como é o gambá, por exemplo. Assim, o ideal é não deixar o animal silvestre viver a vida dele, né? Enfim, pode admirar, ver e tal, mas o manuseio é complicado. Mas eu também admiro muito, assim, acho que os animais têm características assim muito interessantes, né? Tem formas de interação, Imagina o morcego que você está falando, né? Como é que é o mundo para o morcego, né? Eu não enxergo praticamente nada. Ele tem uma visão muito ruim, né? A forma dele ver o mundo é muito diferente da nossa, né? A comunicação, né, é diferente. Você fazer esse exercício, né? Não dá nem pra gente se colocar. Tem até um texto clássico na filosofia, né? Como é que é ser um morcego, né? How It's Like to Be a Bat, do Thomas Nagel, né? Que é uma reflexão de filosofia da mente, assim, né? Ele usa o morcego como um exemplo disso, né? A dificuldade que a gente tem de se colocar exatamente no lugar do outro, né? Você pode descrever o morcego, é um mamífero, ele se reproduz, tem tantos filhotes por ano, ele tem tanto de peso, ele voa, mas como é que o morcego vê o mundo? É muito difícil da gente imaginar isso, né? Será mais de ponta cabeça dormindo, né? Dá dor de cabeça. Assim, como é difícil dizer como o Daniel vê o mundo, como o Leonardo vê o mundo. Quer dizer, se colocar no lugar do outro, né, é muito difícil. Mas apesar dessa dificuldade, a gente pode admitir que o morcego tem algumas necessidades básicas que a gente deveria respeitar, né? Quer dizer, você aprisionar o morcego numa gaiola, isso violaria, né,
essas necessidades. Você não precisa entender como o morcego vê o mundo para entender que Sim. você não deveria fazer isso, né? Tem aquele estigma muito repetido do morcego chupa sangue, mata essa porra. Não, é uma besteira, né? Os morcegos também são importantes para a biodiversidade, né? Para manter aí o equilíbrio ecológico, né? E tal. A gente estava falando um pouco tempo atrás sobre a caça, sobre a exploração do animal. Existem alguns limites legais para a exploração do animal, como por exemplo na indústria farmacêutica? Como é que funciona isso? A gente depende deles realmente para realizar Essa é uma esses questão testes? muito polêmica, né? Que é a questão do uso de animais para experimentação, né? Como cobaias, né? Para testes de medicamentos, fármacos, tecnologia, produção de tecnologia, né? A gente tem uma lei federal, que é a Lei 11.794, que é conhecida vulgarmente como Lei Arouca, que é o Sérgio Arouca, que já é falecido, que foi o mentor dessa lei, que procura trazer alguns balizamentos, algumas condições para que a gente possa usar os animais. Então, se a gente vai usar os animais para pesquisa, tem que ser atendidas algumas condições. Dentre elas, por exemplo, usar, o menor número possível de animais. Eu vou realizar um experimento, se eu posso realizar aquele experimento com 3 animais, por que eu vou usar 300? O desperdício, o uso abusivo, em termos quantitativos, é um problema que a lei coloca. É descartável dessa forma, né? Outro problema é procurar realmente usar o animal dando a ele algum conforto, entre aspas, né? É a analgesia, por exemplo. Você vai fazer um experimento com o animal, você antes dá a ele um analgésico para que ele não sinta dor no momento do experimento, né? E o ideal mesmo é a substituição. Também a lei favorece isso. Quer dizer, a ideia de que a gente deveria tecnologicamente ir tentando criar metodologias alternativas e substitutivas ao uso do animal. Modelos computacionais, células in vitro, quer dizer, para evitar usar o animal. Porque no fundo, o grande problema ético que eu diria que existe, embora a lei admita, para deixar isso claro, né? A legislação admite o uso de animais desde que sejam atendidos esses critérios que ela estabelece. Mas ainda assim, eu penso que há um problema de base, que é o problema ético, que é o seguinte: o que o animal tem a ver com as nossas doenças, né? Quer dizer, você instrumentalizar um outro ser, né? Você cortar, você restringir a liberdade, você fazer experimentos para obter, né, dados para beneficiar nós, não beneficiar ele, beneficiar nós, é muito complicado eticamente sustentar isso, né? Então, existe um problema de discussão ética sobre os limites da experimentação animal, né? Para muita gente como eu, a gente entende que a gente idealmente deveria arrumar para um cenário de substituição do uso de animais, né? Mas eu acho que, felizmente, com o avanço da ciência, tende-se a arrumar para um cenário de ir diminuindo e até, idealmente, no futuro, eliminar a necessidade do uso de animais, né? Outra coisa que também é muito interessante sobre esse tratamento complicado que damos aos animais, até esses de consumo, são postos em lugares muito pequenos, às vezes. Aqui no Brasil, uma parte por exemplo, o gado bovino, ele é criado em pastos, né? Andando Sim. e tal. Tem outros lugares que não. Pra carne não, pro músculo não endurecer, Sim. eles ficam Coube, parados. né? Em locais pra carne não endurecer, o músculo não desenvolver, né? Eles ficam parados dentro de Uhum. baias, assim, no tamanho do animal. E olha lá, assim, cresce e morre. As práticas de criação, de manejo, né, de animais para finalidade alimentar, né, finalidade que a gente chama animais de produção, eu nem gosto dessa expressão, porque os animais não são de produção, a gente coloca eles nessa linha de produção, né, para atender às necessidades alimentares humanas, né? A maioria dos seres humanos gosta e entende que é necessário comer animais, né? Eu, pessoalmente, não como animais, mas a maioria das pessoas come. O que as pessoas precisam de entender é que esse manejo, essa criação de animais, né, por mais cuidadosa que seja, por mais que obedeça os parâmetros legais, e existem também normas que procuram tentar garantir aos animais de produção o chamado bem-estar animal, né? A gente, por exemplo, tem no Brasil um dos instrumentos normativos para isso, que é o Regulamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o RISPOA. Procura criar, por exemplo, regras para o abate, como é que você deve abater o animal. Tem, por exemplo, em relação a bovinos, tem a regra da prévia insensibilização do animal, que procura diminuir o sofrimento do animal no momento da morte e tal. Mas, dito isso, né, as pessoas precisam entender que
há limitações, né? Limitações no sentido de que os animais criados, bovinos, caprinos, suínos, aves, né, criadas para produção, por mais que os produtores tentem observar essas regras, ainda assim os animais sofrem muito, os animais são privados de comportamento natural, né? E há casos extremos como esses que vocês estão falando, né, de realmente coisas absurdas, né? Deixar o animal no escuro, deixar o animal privado de movimentação, para ele não desenvolver a musculatura, separação de filhotes de mães, nas aves fazer debicagem, a castração de animais. Debicagem seria o quê? A debicagem nas aves é você cortar quando elas são filhotes, né? Por exemplo, galinhas, né? Você cortar a parte final do bico, né, para duas finalidades básicas: para ela não selecionar alimentos, para ela comer o que é oferecido, que o bico é a mão, né, da ave, né? Ela usa muito o bico para selecionar os alimentos e tal. E para elas não se mutilarem, né? Não brigarem entre si, porque a criação intensiva de animais em grande número, né, coloca esses animais em galpões, em grandes áreas, e os animais ficam estressados, né? E isso gera conflitos entre eles, né? Então, um animal debicado, ele não fura o olho do outro, ele não... Então, assim, as práticas de criação de animais, no fundo, são bastante problemáticas, né? Muitas são bastante contestáveis, eu diria, né? Então, e isso passa, como a gente conversou já antes aqui, com relação aos animais domésticos, né, e também silvestres, por uma questão cultural, né? Quer dizer, penso que o ideal é a gente, uma hora, dar uma parada para pensar, né? Será que esse padrão de criação intensiva de animais realmente é uma coisa moralmente adequada, né, eticamente adequada? Ou a gente precisaria também, aos poucos, parar para repensar a nossa alimentação, pensar essa interação também, né? Então, são questões muito complicadas, né? Questões muito complexas. Mexer no prato do outro, né, é muito difícil, né? Não é um pouco de assunto, mas acho que é um tema que pode a gente... Como que a gente pode saber se o animal ele pode ser doméstico ou não? Existem casos, assim, claro, muito culturais e tradicionais, né? Por exemplo, cão e gato, enfim, é doméstico, né? Uma onça, pode ter? É silvestre. Onça? Ah, não. É um animal silvestre e tal, né? Assim, em termos legais, né? Existe uma portaria do IBAMA, a portaria 93 de 1998, que procura fazer essa classificação e que se deve compreender para o animal silvestre, um animal doméstico, um animal domesticado, né? Então tem categorias aí que a legislação cria, né? Eu diria que, basicamente, o grande critério é o estabelecimento de uma relação de dependência direta com o homem durante muito tempo, né? Então, cães e gatos, que é o exemplo clássico, né? Cães e gatos no Ocidente são animais, são espécies de animais que estabeleceram conosco uma linha de convivência, né, íntima, próxima, direta, histórica, que cria uma relação de mútua dependência, né? Quer dizer, os animais ficam dependentes de nós e nós dos animais, né? Então, é o caso clássico do animal doméstico, o animal que vive domiciliado, vive em casa, vive próximo a nós, né? E o animal silvestre é aquele animal que não está próximo a nós, é o animal que vive na natureza, né? E existe hoje um problema, que é o avanço das cidades, né? As comunidades humanas vêm se alargando a sua presença no mundo, então a gente avança para áreas florestadas, áreas de natureza, e a gente tem uma questão interessante, que é o aumento do convívio com animais que não são domésticos, com animais da fauna silvestre. A tartaruga, cara, eu não consigo entender. O mico, a tartaruga, o pombo, não sei o que historicamente ficam numa zona limítrofe. No Rio de Janeiro, a capivara. Em alguns lugares até o porco também, aqui no Rio de Janeiro está crescendo. O porco. Então, assim, isso é interessante, né? São os animais sinantrópicos, né? A fauna silvestre que passa a viver no ambiente urbano, né? Falando agora ainda nesse tema, no caso da cara lá do TikToker lá. TikToker, ele poderia estar com aquela capivara ali? Pois é. Como a gente falou, né, assim, existe uma regra básica, que é o fato de que quem deseja conviver com animal silvestre precisa de adquirir esse animal de um criadouro licenciado, né, regularizado para tanto.
né? Não é possível, em princípio, a pessoa ir à natureza e retirar da natureza um espécime para convivência, né, na sua casa. É um crime ambiental que está previsto na Lei 9.605, que é a Lei de Crimes Ambientais, no artigo 29. Né? Então, em princípio, a conduta do TikToker, né, que passou a conviver com a capivara, né, parece que há uma... Ele diz, né, que a capivara foi um filhote que ficou órfão, né, porque caçaram a mãe, e aí ele ficou com pena, e aí, até no sentido de boa-fé, passou a alimentar o animal ficou próximo dele, ele passou a conviver com o animal. Né? Parece que não é uma extração pura e simples, o cara ir lá tirar a capivara. Parece que é uma situação um pouco diferente. Mas mesmo assim, em tese, né, não é possível ele fazer isso. Né? A legislação ambiental, no mesmo artigo 29, ela prevê que o juiz pode deixar de aplicar a pena se a espécie não for ameaçada de extinção, como é o caso da capivara. A capivara, felizmente, não é um animal ameaçado de extinção, então o juiz, nesse caso, levando em consideração essas características, poderia deixar de aplicar a pena. No entanto, tem a parte administrativa, a gente está falando de responsabilidade penal, né? E parece que poderia sair por aí. Né? Ele não vai para a cadeia porque tem lá essa possibilidade. Agora, na parte administrativa, que é o órgão ambiental, que é o IBAMA, né? Eu nem acompanhei, para falar a verdade, o desfecho disso, mas o IBAMA pode apreender o animal. Né? Idealmente, apreender o animal e readaptar o animal para a vida em natureza. Quer dizer, pega a capivara dele, leva para um centro de triagem, né, ver se o animal tem alguma doença, se tem algum problema, e faz os biólogos do IBAMA vão fazer uma ressocialização, uma adaptação para que o animal possa ser solto de volta à natureza. Né? Esse é o ideal. Né? Pois é, aí tem essa questão, né, que é uma questão dramática, que é o fato de que muitas pessoas convivem com esses animais por décadas. Veja o caso, por exemplo, de papagaio, que é um animal que tem uma expectativa de vida grande. Aquela senhora tem o papagaio já há 20 anos. Né, e o animal estabeleceu uma relação de grande dependência com ela. Ele deve ser apreendido, né, e deve ser solto na natureza? Será que isso atende ao melhor interesse do animal neste caso concreto? Se ele não está sofrendo maus tratos físicos, por exemplo, se ele está recebendo uma dieta minimamente adequada, se ele tem um espaço adequado para ficar, será que é o caso disso? Então tem decisões judiciais para cá e para lá nessas situações. Né? Tem juízes, por exemplo, que vão dizer, olha, fazendo aqui uma ponderação dos interesses em jogo, neste caso, que o animal não está sendo propriamente, diretamente maltratado, claro que indiretamente tem um maltrato que é a perda da liberdade, né? Mas não é interessante, dada até a própria precariedade do sistema de centros de triagem que a gente tem, retirar esse animal, porque ele possivelmente vai ter um fim de vida muito mais... Vai entrar em depressão, vai ficar sentindo falta da tutora, vai ser predado rapidinho. Vai ser predado rapidamente. Então, em algumas situações, talvez, infelizmente, o animal seja melhor até ele ficar com o próprio tutor. Né? Bom, professor, já caminhando um pouco para o fim do episódio, a gente costuma perguntar sobre a carreira do entrevistado. Né? A trajetória. Trajetória, melhor termo é esse. Sim, sim. Como é que você começou no direito? Como começou até mesmo esse seu interesse por animais? Sim. Pois é, quando eu ainda estava no ensino médio, né, eu estava muito em dúvida sobre que carreira seguir. Na minha família, em particular, tem um lado da família que é de médicos e um lado de advogados. Né? Porradaria deve comer solta. E eu no meu colégio, né, eu fiz... tinha lá, no segundo grau, no antigo segundo grau, né, hoje ensino médio, tinha a possibilidade de você fazer especializações. Né? Então, eu fiz biomédica. Né? Porque eu pretendia seguir a carreira na medicina, na saúde. Só que aí, com o passar do tempo, eu fui meio desanimando e acabei indo para o direito. Né? Fiz a faculdade de Direito, né? E logo que me formei, fiz o mestrado, depois o doutorado. E esse meu lado de muito interesse na natureza, até com os animais também, né? Me motivou dentro do direito a pesquisar, né, a me aproximar do direito ambiental, que é o ramo do direito que procura pensar essas questões. Né? Então,
E aí é curioso porque no início da minha vida profissional eu advoguei muito, né, na área mais empresarial, societária, na área ligada à energia elétrica, enfim. E com o passar do tempo eu comecei a lecionar, eu fui professor da Federal Rural, que, aliás, tem uma vocação muito grande para agronomia, zootecnia e tal, medicina veterinária. Depois, quase que paralelamente, IBMEC, né? E a UFRJ também, onde hoje eu dou aula. E aí a parte acadêmica começou a ganhar um espaço grande na minha janela de tempo. Hoje eu diria que eu estou mais na academia do que fora dela, né? Então, e dentro da academia, para fechar, né, que a gente falou aí, eu sempre procurei também refletir sobre essa questão da interação homem-natureza, né? Eu acho que é uma interação muito interessante da gente pensar, até do ponto de vista do direito, né? Como o direito lida com isso, né? Então, basicamente isso, assim, né? Eu me interesso muito por pensar essas questões. A gente precisa de gente assim. Quanto mais a gente desenvolver esse pensamento, mais coisas novas vão surgir e tirar alguns absurdos. Tá mais lecionando. Eu acho que o importante, que eu sempre digo, é a gente, às vezes, dar uma parada para pensar sobre essas questões. Não que alguém seja detentor de verdades prontas e acabadas, mas a gente às vezes precisa dar uma paradinha e pensar, bem, por que é isso, por que é aquilo? Não só na área da natureza e animais, com todas, né? Que a gente tem defeitos, né? A gente tem vícios, preconceitos, a gente precisa, às vezes, dar uma paradinha, pensar, a gente ir tentando ir aos poucos melhorando, né? Porque eu vou deixar um peixinho num aquário 2x2. Eu vou deixar um periquito num negócio jogado lá no canto de casa sem nunca mais lembrar desse bicho. E se você pudesse dar um conselho para feito? Olha, eu diria que um conselho fundamental que eu diria, que eu sempre dou, é a leitura, sabe, assim. Que eu vejo hoje muito os alunos do direito, especialmente, muito voltados ao ensino muito de manual, né? E que é natural, né? Tem muitas disciplinas, também, né? Não é ruim, né? Não é ruim, mas as pessoas às vezes se esquecem do lado humanístico, né? Quer dizer, a leitura, né, de textos não jurídicos, né, a literatura, é muito importante para a formação de uma eloquência, de vocabulário, né, de fluência oral, de fluência escrita, né, que é a matéria-prima de um bom profissional do direito. Seja ele advogado, seja ele um promotor, né, uma carreira pública, juiz, etc. Você ter essa fluência, né? E a leitura, a literatura te traz reflexões sobre os grandes assuntos, né? De teoria da justiça, de própria teoria. Hoje, inclusive, há, né? O direito e literatura hoje é uma questão muito pensada. Então, um conselho que eu daria, né, para quem está entrando no direito é não esquecer da formação humanística, né? Que é muito importante. Eu costumo dizer que saber a legislação é importante, mas é menos importante do que a formação humanística. Você ter essa formação humanística te dá uma base essencial para que você tenha um diferencial aplicando ela na sua vida profissional. Né? Quer dizer, saber se comunicar, saber ter essa fluência oral e escrita é fundamental para o operador do direito. Geração TikTok, vídeos de 15 segundos vão ajudar vocês em porra nenhuma, tá bom? Não é eliminar a tecnologia, isso a gente mesmo tem Instagram, tem não sei o quê, mas assim, é tentar não esquecer dessa outra parte, sabe? Porque isso é importante. Me estressa, vídeo de 15 segundos me estressa. Pois é. 15 segundos é muito pouco, não consigo entender nada. Isso vai condicionando a gente a informações muito segmentadas, né? Que tem o seu lugar, mas assim, não é que isso seja totalmente ruim. Mas a gente precisa de ter também, não esquecer do outro lado, né? Perfeito. Muito obrigado pela presença hoje. Imagina. Foi um vídeo muito ótimo. importante. Acho que tem mais assuntos até pra gente debater no futuro. Então, acho que foi muito maneiro. Acho que, como a gente falou mais cedo, não é um assunto que talvez seja tão debatido hoje por todos os profissionais de direito. Tem que ser mais. Eu acho, então, essa participação muito interessante, muito importante. Eu que agradeço. Até é muito legal que a gente fala sobre muitas coisas que as pessoas às vezes nem sabem que é um problema, assim, a pessoa às vezes não para pra pensar. Pô, o cara tá caçando animal lá, por que isso muda pra mim? Pô, o que isso muda pra você? É o ecossistema, entendeu? Sim. É uma situação que a gente tem que pensar, o animal não é só uma propriedade, e eu acho que é muito do que você falou, que nossa cultura é muito associada ao cão e o gato, mas a gente esquece dos outros como se não existissem, ou como se fossem menos importantes. Mas, mais uma vez, agradecer a sua presença, se
eu tiver alguma rede social aí pra informar pra galera que tá assistindo. Não, eu tenho meu Instagram, quem quiser é muito bem-vindo de aparecer por lá. E eu vou até retomar também, falamos aqui antes, né? Conversando sobre o podcast, abstratamente. Convido também a quem deseje. Link na descrição. Vai ter um linkzinho aí, mas agradecer muito. Assim, a iniciativa de vocês é muito bacana e o que é importante é que a gente falou aqui, é debater. Ninguém é dono da verdade, vamos conversando e através da conversa a gente vai chegando a lugares melhores. Né? Nossa, quem sabe um dia eu vou poder ter uma pantera ou uma onça. Olha aí. Pra que ele quer isso? Não é que ele seja demorado. Bom, pessoal, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Não esqueça de seguir a gente em todas as nossas redes sociais, seguir o professor também. Um forte abraço e até a próxima.